Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo e disposição de empresários da Fiesp para o enfrentamento da recessão. E hoje entrevisto o empresário Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e também do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigada, Scaff, por estar conosco. Mas, Scaff, é um momento que, olhando para o futuro, as pessoas veem uma nebulosa. Não há um otimismo, por outro lado também há quem diga que não há razão para tanto pessimismo. Como é que está o ânimo nos empresários, o ânimo dos empresários da Fiesp, principalmente depois da mudança de ministro, depois da presidente Dilma se apresentar, assim, olhando para o futuro de forma até entusiástica? Você sabe que esse lado otimista está ligado ao país. Quer dizer, há um otimismo em relação ao Brasil sempre, porque o Brasil é um país fantástico, maravilhoso, a nação brasileira é visto pelos investidores lá de fora, por aqui de dentro, com grande potencial, pelo seu território, pelo talento do seu povo, pelo seu mercado consumidor. E há um pessimismo pela falta total de segurança no governo brasileiro. O governo brasileiro é um governo intervencionista, ele interfere muito. E como interfere muito e perdeu a credibilidade, aí dá desconfiança no investidor brasileiro e estrangeiro. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise política grave que contaminou a economia e essa contaminação fez com que, por falta de confiança, os investimentos freassem e o consumo também. Para que a economia rode, precisa ter investimento e precisa ter consumo. E para que isso aconteça, precisa restabelecer a confiança. Enquanto não resolver a crise política, não vai resolver a crise econômica. Bom, e que impacto que teve essa primeira reunião do Conselhão, o Conselho para o Desenvolvimento Econômico, Social, que a presidente Dilma fez ali uma remodelada, aumentou um pouquinho os representantes da sociedade civil, trouxe algum alento, algum ânimo para vocês ali, o que foi proposto, como disse a presidente, para a condução ao Porto Seguro do desenvolvimento? Na minha visão, é um impacto bastante marqueteiro. Porque, no fundo, a bandeira primeira e mais importante foi o pedido de aceitação por parte daqueles que estavam lá da recriação da CPMF. E é bom que o governo saiba que a sociedade não aceita mais impostos. Já se arrecada 2 trilhões de reais de impostos no Brasil. O que a sociedade espera do governo é que reduza desperdícios, gastos, corrupção e faça com que o dinheiro apareça e não cobre mais impostos sobre a sociedade. Então, esse foi um lado. O outro lado foi o anúncio de 83 bilhões, dos quais uma parte foi requentada, porque eram linhas que já existiam, e uma parte é bastante, vamos ver o tempo vai mostrar. Por exemplo, 5 bilhões para micro e pequena empresa, vinda do BNDES. Quem dá crédito direto a micro e pequeno são os agentes, são as instituições financeiras. O que eu quero é que daqui a 6 meses eu quero ver se os 5 bilhões vai estar no caixa das empresas, das micro e pequenas, ou vai estar na teoria de um anúncio. Porque não adianta o BNDES ou o governo anunciar e a responsabilidade pelo crédito ficar de bancos intermediários que não vão querer assumir essa responsabilidade. Bem como a garantia do consignado usando o fundo de garantia do trabalhador. Isso me preocupa muito. Você sabe, Maria Lídia, que o trabalhador, num momento como esse, tem risco no emprego dele. E a garantia dele, a reserva dele, aquilo que está no cofrinho é o fundo de garantia. No momento em que você acessa esse recurso como garantia para os bancos, quer dizer, isso o funcionário público, como tem estabilidade, não há preocupação dos bancos, porque ele não perde o emprego. E a garantia é o salário. Agora, no caso dos seletistas da iniciativa privada, tem a preocupação de, perdendo o emprego, não ter o salário para garantir. Então, estender a garantia para o fundo de garantia. Isso daí, na minha opinião, vai a prejuízo do trabalhador. Então, na minha opinião, eu tenho restrições. Eu não acredito que anúncios resolvam, porque nós tivemos muitos anúncios. O que precisa realmente é o restabelecimento da confiança e aí sim a gente caminha para uma solução. E eu não vi ainda nenhuma atitude correta, séria e eficiente que restabeleça a confiança do governo. Pois é, mas você pôs também como um condicionamento para esse resgate da confiança a mudança do governo num processo de intervenção que sempre vocês reclamaram. A presidente Dilma está com um comportamento novo.
desde que o Supremo estabeleceu ali o rito para o impeachment, né, mudou, parece, que o ânimo da presidente. E nessa reunião do Conselhão, vários empresários que estavam lá saíram dizendo que a presidente estava até humilde, que disposta a ouvir, muito atenta e aberta para a conversa, para o diálogo. Você acredita que a presidente Dilma possa ter mudado? Olha, na verdade, a minha preocupação não é a simpatia da presidente Dilma. Não, mudança então, mesmo na interlocução com os representantes da sociedade. A grande mudança seria se o governo anunciasse medidas eficientes, verdadeiras, para eliminar gastos, para eliminar desperdícios, para realmente melhorar a gestão pública, a qualidade dos serviços públicos e nunca pedir à sociedade mais sacrifício com mais impostos. Então, eu não vejo mudança nenhuma, porque, na essência, aquilo que precisa ser feito para fazer o ajuste fiscal, para acertar as contas do governo, que por culpa dele estão desequilibradas, por gastança dele, por desperdício dele, por ineficiência dele, não há. Então, não é a simpatia da presidente, não é um aumento do diálogo que vai resolver o problema do Brasil. Então, o que nós temos, na verdade, é a necessidade de medidas certeiras, medidas fortes no sentido do ajuste fiscal, mas não do lado do aumento dos impostos, mas sim do lado da redução das despesas. E, no entanto, nessa reunião, que foi vista assim, com simpatia, ela, com a mesma simpatia, pediu a colaboração de todos para recriar a CPMF, que a sociedade, 85% da sociedade já falou não à CPMF ou qualquer outro imposto que o governo queira cobrar. Agora, a questão do impeachment, SCAF, em dezembro a Fiesp divulgou que os empresários ali representados apoiavam o impeachment da presidente Dilma. E de lá para cá, houve uma mudança. Parece que refluiu essa onda pelo impeachment da presidente. Qual é a posição da Fiesp hoje? Vocês estão unidos ou há um racha lá dentro e tem empresário achando que isso pode ter conotação de golpe? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a Fiesp não se movimenta com ondas. Nós tivemos a última reunião do ano da diretoria da Fiesp e do Centro das Indústrias, do CIESP. Por unanimidade, nós apoiamos formalmente, não o impeachment, o processo de impeachment, porque quem dará ou não impeachment é o Congresso Nacional. Como diziam que o processo de impeachment era um golpe, o que a Fiesp se manifestou formalmente e não mudou nada é que o processo de impeachment não é golpe. O processo de impeachment está previsto pela Constituição e cabe ao Congresso julgar. Essa foi a posição da Fiesp e é a posição da Fiesp, não mudou nada e isso foi uma votação unânime, formal, pela diretoria. Agora, quanto à questão dessa impressão que dá, que acabou essa questão do impeachment, eu quero lembrar, Maria Lídia, que esse assunto parou no final do ano com o recesso do Supremo, com o recesso do Congresso, e hoje reiniciou o Supremo e amanhã vai reiniciar o Congresso. Então vamos aguardar, e a semana que vem tem um carnaval. Depois do dia 15, vamos ver como é que as coisas vão rolar. Começa o ano, né? O ano, na verdade, começa depois do dia 15. Então, eu acho meio cedo achar que não exista impeachment, não existe impeachment. Eu acho que vai caber ao Congresso e a Fiesp é muito legalista. Aquilo que for decidido pelo Congresso irá ser respeitado. Agora, que não digam que isso é golpe, porque na nossa visão, o golpe é que o Brasil e a nação brasileira está tomando com quase menos 4% de crescimento em 2015, quando o mundo cresceu quase 4% positivo, dava diferença quase 8%. Com 1.600.000 reduções de vagas formais, com a indústria caindo 10% e as previsões para 2016 na economia todas muito ruins, fora esses escândalos de corrupção a cada dia. Isto pode ser considerado golpe na nação. Agora, um processo de impeachment a ser julgado legalmente não é golpe nenhum. Ano eleitoral. Paulo SCAF é um nome considerado no PMDB, assim como o de Marta ou mesmo o de Chalita, para concorrer à sucessão de Fernando Haddad? Não, inúmeras vezes eu já afirmei, eu tenho meu compromisso na presidência da Fiesp, do CIESP, do SESI, do SENAI, do SEBRAE, e eu vou cumprir o meu mandato até 2018. Mas essas não são variáveis excludentes, vamos combinar. Não, mas eu deixei muito claro, não serei candidato em hipótese nenhuma se dentro do PMDB, antes dos nomes que você citou, me foi oferecida a possibilidade
de legenda para me candidatar a prefeito, eu não aceitei. Este ano não sou candidato a nada. Esse ano eu sou candidato a ajudar o Brasil, que está precisando, para recuperar sua economia. Está se preservando para 2018, agora, candidato ao governador? Agora, 2018 está na mão de Deus, o futuro está na mão de Deus. Eu vou cumprir minha missão nas entidades que eu presido, vou tentar ajudar nesse momento delicado do país com todos os recursos que eu tiver, com toda a possibilidade que tiver, para a gente sair desta dificuldade, dessa crise, retomar um desenvolvimento, geração de empregos, oportunidades, empreendedorismo. E quando for em 2018, a minha missão nas entidades termina, e aí vamos ver as circunstâncias e vamos ver o que o futuro nos reserva. Né? Bom, eu noto absoluta firmeza com que você fala isso. Entretanto, eu sei como é política. Você sabe também. As ideias são colocadas e o poder de persuasão do argumento nos partidos também é alguma coisa que tem um peso muito forte. Comigo, não. Eu não sou político da vida inteira. Mas, não. Paulo Scaff, o seu desempenho na eleição passada foi um desempenho importante, considerável, incomodou os adversários. Ficou em segundo lugar como candidato ao governo do Estado. Recente pesquisa que saiu agora do Instituto Paraná mostra que para 2018, Paulo Scaff, concorrendo com Serra, está em segundo lugar. Quer dizer, na memória do eleitor, o seu nome está aparecendo. Não é um desperdício no PMDB? Não cobrar de Paulo Scaff uma presença no processo eleitoral desse ano, tendo esse cacife eleitoral tão recente? Olha, caminha para a candidata do PMDB à prefeitura ser a Marta. Em relação à eleição do ano passado, do ano retrasado, 2014, eu só tenho a agradecer a quase 5 milhões de pessoas do estado de São Paulo que confiaram seu voto a mim. Fiquei, como você falou, em segundo lugar e o mais votado do PMDB do país. E quanto a essa pesquisa que me surpreendeu, porque 3 anos antes, sem o cenário sem o Serra, eu me coloco em primeiro lugar e com votos que seriam suficientes para ganhar até no primeiro turno. E com o Serra, uma diferença de 40 para 30 em números redondos. Então, uma pesquisa muito favorável. Eu só tenho a agradecer ao povo de São Paulo por essa generosidade e confiança. Mas vamos deixar esse assunto para 2018. Até lá, nós temos muito trabalho pela frente. Muito obrigada, Paulo Scaff. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gamberi.